Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Summer. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos das turmas 1001 e 1002, da primeira série do ensino médio do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, aqui de Macaé. Então, se você é um aluno CAF, tente pausar esse vídeo agora, ou aliás, pause esse vídeo agora, faça sua lista de exercícios de revisão e logo após acompanhe a vídeo resolução. Agora, se você não é um aluno dessa maravilhosa escola situada aqui em Macaé, mas você também quer aprender química, nesta videoaula nós vamos estar falando sobre modelos atômicos, estrutura atômica, determinação de próton, elétron, nêutron, semelhança atômica, e também vamos falar sobre distribuição eletrônica, aquele famoso diagrama, o de Linus Pauling. E também tabela periódica, reconhecerei propriedades importantes dos elementos e também a estrutura da tabela. Então, sem mais delongas, vamos lá projetar a nossa lista de exercícios de revisão. Lembrando que você pode fazer o download da lista. Vai ter um link aqui nos primeiros comentários, logo após a descrição do vídeo, e você poderá fazer esse download, se testar antes, verificar a sua aprendizagem e depois acompanhar esta vídeo resolução. Então vamos lá para a nossa primeira questão que vai estar aparecendo aí na sua tela. Sinalizando uma coisa importante, essa é uma lista que foi feita para alunos tanto da 1001 e da 1002. Então, ela tem algumas questões que são comuns às duas turmas. Então, a 1001, a questão 1 e 2 é específico para a turma 1001, já que eu abordei modelos atômicos nesta turma. Na turma 1002, eu não abordei modelos atômicos, eu abordei outras questões, tá? Então, modelos atômicos, na 1002, vai ser visto através de um trabalho que eu vou estar sinalizando a vocês, caros alunos. Então, se você é um aluno da 1002, desconsidere a resolução dessas duas primeiras questões e depois eu vou estar resolvendo duas primeiras questões também para vocês da 1002. Agora, quem é da 1001, considere essas duas primeiras questões. E diz o seguinte, a primeira questão da revisão aí da turma 1001. Vamos lá, no pique no pique. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por um elemento radioativo. Ele observou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro, sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos. Também percebeu que uma a cada 10.000 partículas era desviada para um ângulo maior que 90 graus. Então, aqui eu tenho um experimento, que a gente percebe que nesse experimento eu tenho o quê? Eu tenho uma blindagem de chumbo e eu tenho aqui um material radioativo, que é a nossa fonte de partículas alfa. E nessa blindagem de chumbo, eu tenho ali uma fenda, e essa fenda, esse buraquinho, é a região a qual as partículas elas são. Deixa eu botar meu celular no silencioso, gente, me perdoe. A qual as partículas elas passam por esse buraquinho, por essa fenda, e são direcionadas para essa lâmina de ouro aí. Algumas das partículas atravessam direto, mas uma a cada 10.000 é desviada para um ângulo maior que 90 graus ou levemente desviada. E aí eu tenho o que acontece. Imagina que essa lâmina de ouro, ela é feita por átomos de ouro. E aí, quando essa partícula alfa bate numa região central desse átomo, ela sofre um desvio, como a gente está percebendo aqui nessa trajetória, ou ela sofre um desvio com ângulo maior que 90 graus. Então, ela consegue ou ser desviada formando, né, uma perpendicular, né, uma direção perpendicular em relação ao seu trajeto inicial, ou ela volta com esse ângulo maior que 90 graus. E aí, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho duas regiões distintas no átomo. Aí vocês têm de saber que as partículas alfa que foram citadas aqui são partículas que essencialmente possuem carga positiva. Então, a partícula alfa, que é essa letrinha grega aqui, ela possui carga positiva. E se ela possui carga positiva, o que que nós sabemos? Positivo com positivo se repele. Então, quando ela bate no núcleo, que é essa região bem pequenininha aqui, ó,
O que acontece? O que acontece é que o núcleo também é positivo. E aí por isso que ela sofre um desvio na sua trajetória quando bate aonde? Exatamente, no núcleo. E você perceba que a maioria das partículas passa direto. Então, além de eu chegar à conclusão, por essa experimentação, que o núcleo é positivo, eu também chego à conclusão que ele é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo. Então, com base nessas observações, Rutherford pôde chegar a qual conclusão quanto à estrutura do átomo? O átomo é maciço e eletricamente neutro. Não, gente, isso é uma consideração do modelo de Dalton, tá? Não de Rutherford, que é conhecido aí como modelo planetário. A carga elétrica do elétron é positiva. Jamais, né? A carga elétrica do elétron, ela é negativa. O ouro é radioativo e bom condutor de corrente elétrica. Não, não é o ouro que é radioativo. O ouro é o material que vai receber essa radiação, essa partícula alfa, tá bom? O material radioativo está dentro ali da blindagem de chumbo. O núcleo do átomo é pequeno e de carga positiva. Correto. Letra D de dado. A eletrosfera apresenta nêutrons. Não, não é nêutron a partícula presente na eletrosfera. A eletrosfera, o próprio nome já diz, ó. Eletrosfera é a esfera dos elétrons, ok? E onde ficam os nêutrons, então, professor? Os nêutrons ficam no núcleo. Porque quando eu tenho nêutrons no núcleo, eu diminuo a repulsão que existe entre os prótons, entre as partículas de carga positiva, justificando a estabilidade, assim, do núcleo. E quem descobriu os nêutrons foi um cara chamado Chadwick, ok? Então, vamos para a nossa próxima questão, questão número 2, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia. Olha só, alguns elétrons que compõem o átomo dessa substância absorvem energia, saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa. Então, a energia que tinha sido outrora absorvida pelo elétron, ela é emitida na forma de luz. E isso faz a figurinha brilhar. Qual modelo atômico explica esse fenômeno? Gente, existe uma maravilhosa animação que eu vou estar compartilhando agora com vocês a respeito da excitação eletrônica, que é justamente isso que nós acabamos de ver aí. O elétron absorver energia, nisso que ele absorve, ele vai pular para uma camada mais externa, mais distante do núcleo, e assim que ele retorna à sua camada de origem, ele emite essa energia absorvida, como já foi dito, na forma de luz ou de um fóton, por assim dizer. Então, aguardem um momento que eu vou estar compartilhando, certo? Essa maravilhosa animação da excitação eletrônica do modelo de Bohr, que explica aí o funcionamento também de fogos de artifício, explica também por que quando cai um pouco de água, né, de arroz ou de qualquer alimento aí que eu esteja cozinhando, né, a chama fica amarelo, alaranjada, né? Não fica azul a chama como é habitualmente a chama do fogão. Então, aqui eu estou compartilhando a minha maravilhosa animação com vocês. Perceba que eu tenho um próton aí. Obviamente, o átomo tem vários elétrons. Aqui foi simbolizado apenas um para que ficasse evidente. Então, à medida que eu absorvo essa energia, então a figurinha está absorvendo a luz que está acesa da sala, o que vai acontecer? O elétron vai ser projetado para uma camada mais distante. Quando ele retorna, ele emite um fóton, que é a luz. Então, saindo da terceira para a segunda camada, o fóton emitido, como a gente viu para esse elétron, foi vermelho. Se eu sair, por exemplo, um elétron saindo da segunda camada, indo para a quinta, se eu não me engano, exatamente, e aí quando ele retorna à sua camada, o que acontece? Ele já emite um fóton aí de coloração azul.
E isso é o princípio de funcionamento dos fogos de artifício, ok? E o modelo atômico que explica isso, senhoras e senhores, o modelo atômico que fala assim, não, o elétron tem energia, e essa energia, ela é proporcional, ela é equivalente à camada ocupada por ele. É o modelo do meu querido amigo Bohr. Então você vem aqui e bota o quê? Modelo de Bohr. Modelo de Bohr, que também é conhecido como modelo da energia quantizada. Ok ou não ok? Bom, agora, como eu falei, eu vou estar corrigindo aí também duas questões, só que para a turma 1002. Então, as primeiras duas questões não envolvem o assunto modelo atômico. Vai envolver um outro assunto aí que já é átomo, né? Estrutura atômica. Olha só o que a primeira questão diz. O desastre nuclear ocorrido na usina nuclear de Fukushima 1, localizada no Japão, tem sido considerado o maior acidente nuclear da história. Devido a este acidente, foram detectados vazamentos principalmente de iodo, de número atômico 53 e massa 137, e césio, de número atômico 55 e massa 137, que contaminaram a água próxima da usina. A respeito dessa informação, assinale a alternativa correta. Os elementos iodo e césio apresentam o mesmo número de nêutrons. Gente, de cara eu sei que não vai apresentar o mesmo número de nêutrons, porque eles apresentam massas muito diferentes uma da outra e também número atômico muito diferente um do outro. A gente sabe que o número de nêutrons é calculado da seguinte maneira: nêutron, você vai subtrair a massa menos o número atômico, ok? Lembrando que numa representação atômica, como sabemos bem, o símbolo do elemento é o X aí, que vai oscilar de um elemento para o outro, o número atômico fica embaixo e a massa fica em cima. Então, o número de nêutrons desse carinha aqui, que é o iodo, será 137 menos 53. Então, o número de nêutrons será igual a 137 menos 53. Aqui nós vamos ter 84, se eu não me engano, certo? 8 com 5, 13, não é isso? Exato, 84. E aqui? Aqui, ó, aumentou duas unidades. Então, o número de nêutrons aqui vai ser 137 menos 55. Gente, que loucura. Menos 55. Então, o número de nêutrons aqui será igual a 82. Tudo bem? Muito tranquilo. Acabei de provar que não tem o mesmo número de nêutrons. O que eles têm é o mesmo número de massa. Perceba aqui que o expoente, a parte de cima, né, que representa a massa de um elemento, ele é igual para ambos os átomos. 137, 137. E em cima nós sabemos que quem fica é a massa e embaixo nós sabemos que quem fica é o Z, que é o número atômico. Logo, senhoras e senhores, eles são isóbaros. Isóbaro é o ter o mesmo número de massa. Isótopo, mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, se você analisar a palavra aqui, ó, isóbaro. Vocês sabem que eu amo proparoxítona. Isóbaros. Olha que gracinha aqui, ó. O A grandão aqui, evidenciando que o símbolo da massa é A e, por consequência disso, eu tenho o mesmo número de massa. Que lindo, que lindo. Iodo tem número atômico maior que o césio.
Tá de brincadeira, né? Nós vimos que o número atômico fica embaixo e a gente percebe que o número atômico do iodo é 53, ao passo que do césio é 55. O número atômico do iodo é menor, não é maior, é menor. A água é uma substância pura simples. Todo mundo sabe que a fórmula química da água é H2O. E percebam que há dois elementos na constituição da água. Aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o oxigênio. Logo, isso daqui é uma substância pura. Ó a voz falhando. Com minha maçã. Composta. O césio tem número de massa maior que o iodo. Não é a mesma massa, tudo bem? Mesmo número de massa. Jesus. Olha a voz falhando. Aí, voltou. Volta a voz. Preciso de você. Vamos lá, gente. Vamos para a questão de número 2. Sinalizando que se você é um aluno da 1001 e está assistindo essa videoresolução, não deixe de assistir, porque esse assunto também cai na sua revisão, né? Ou seja, também cai no seu teste. Só que as primeiras duas questões são de modelos atômicos, mas essa parte de estrutura atômica também cai para você. Então, a segunda questão diz o seguinte: cinco amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Então, eu tenho a Fernanda, eu tenho a Gabriela, eu tenho a Júlia, o Paulo e o Pedro. E aí, cada um tem um elemento químico, onde a gente percebe que a representação do átomo deste elemento químico tem um número atômico embaixo e um número de massa em cima. Qual dos átomos possui menor número de massa? Então, é aquele que tem o menor valor numérico na representação do símbolo como expoente em cima, correto? O que tem menor número de massa tá aqui, ó. É o 7, é o Paulo. Então você vai vir aqui e vai botar o quê? Li 3 e 7. É o átomo do Paulo. É o lítio, tá bom? Também aceitaria se você botasse lítio, se você verificasse o nome na tabela periódica, tá bom? Qual dos átomos possui maior número de nêutrons? Aí, para calcular o número de nêutrons, a gente tem que fazer o quê? Exatamente, senhoras e senhores. Nós já vimos aí que nêutron é igual a massa, que é o que fica em cima, menos um número atômico. Então, vou ter que subtrair o expoente do índice. Então, aqui a Fernanda seria 56 menos 26, 30. Aqui a Gabriela seria 16 menos 8, 8. Aqui a Júlia seria 40 menos 20, 20. Aqui o Paulo, que é o lítio, seria 7 menos 3, 4. E aqui o Pedro seria 35 menos 17, 18. Então, o que possui maior número de nêutrons, que é o que ele quer, senhoras e senhores, vai ser o ferro, que é a Fernanda. Então, a gente bota aqui, ó, ferro, 26, 56, ou simplesmente ferro. Ok? Bom, agora, a partir de agora, tanto o teste, a revisão para o teste da 1001 como da 1002 são equivalentes, são iguais, tá bom? Então, vou subir aqui para continuar partindo daqui, ó. Percebam que isótopos, aqui também é a mesma coisa, ó, isótopos, aí depois eu tenho três elementos genéricos, aí aqui também eu tenho o quê? Três elementos genéricos, tudo bem? Então vamos para a nossa questão 3, que diz o seguinte: isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual a propriedade que caracteriza um elemento químico? Olha só, ele quer saber a propriedade que caracteriza, que dá a identidade de um elemento químico. Caracterizar alguma coisa é descrever qualidades dele, dentre elas o seu símbolo, correto?
E o RG do átomo, a identidade de um elemento químico é o quê? Exatamente. O que caracteriza o elemento químico é o número de prótons, ou seja, aquela partícula positiva que está no núcleo, que também é igual sempre ao número atômico, ok? Então, se aparecer número de prótons ou número atômico para caracterização de um elemento químico, ambas as hipóteses estarão corretas. E aí aqui vai ser a minha letra B, número de prótons, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 4, uma questão boa, questão que fala sobre semelhanças atômicas. E aí, o meu conselho, quando você se depara com uma questão dessa, você faça o quê? Exatamente, faz o esqueminha que eu vou estar fazendo agora. São dados três elementos genéricos, A, B e C. O átomo A tem número atômico igual a 70 e número de massa 160. Então vamos construir esse átomo A. O átomo A tem número atômico igual a 70 e número de massa 160. Lembrando que a massa pode vir tanto à direita quanto à esquerda. Aí eu botei à direita. O átomo C, então aqui eu tenho um átomo C. Eu vou botar o C aqui no finalzinho, porque ele vai citar um B também, tá? O átomo C, ele disse aí que tem é, 94 nêutrons. Então, o átomo C tem 94 nêutrons. E o nêutron não aparece ali coladinho. A gente tem que botar ele embaixo ali. Esse átomo C, que tem 94 nêutrons, ele é isótopo de A. O que que é isótopo? Mesmo número de prótons. E nós vimos que o número de prótons é o que, senhoras e senhores? É a mesma coisa que o número atômico, como nós vimos na questão anterior. Então, aqui, isótopos. Continuando, o átomo B, que eu vou estar desenhando aqui agora a representação dele, letter B, ele é isóbaro de C e ele também é isótono de A. Então, o átomo B, ele é aqui isóbaro, isóbaro de C, e esse átomo B também é isótono de A. Qual o número de elétrons de B? Então, o que ele quer saber aqui, a nossa pergunta é o número de elétrons de B. E aqui, ó, vou grifar as outras informações. Ele diz que o B, ele é isóbaro de C e isótono de A. Então, o átomo C tem 94 nêutrons, sendo isótopo de A. Estou grifando aqui as informações que já foram todas transcritas ali na forma de um esquema. E agora, senhor, faça as semelhanças. Se são isótopos, mesmo número de prótons, A e C. Então, quer dizer que C aqui também tem o quê? 70. O átomo B é isóbaro de C. Eu sei a massa de C para eu saber qual é a massa de B, já que os dois são isóbaros? Não sei, mas tem como calcular? É claro que tem como calcular. Como é que eu calculo? Aqui, a massa de C vai ser calculada pelo número atômico mais o número de nêutrons. Então, a massa de C vai ser igual ao número atômico, que é 70, mais o número de nêutrons, que é 94. Então a massa aqui vai ser o quê? Exatamente, 164. Então, que se eu sei que a massa de C é 164, a massa de B também é 164, certo? Já que os dois são
isóbaros. Tudo bem até aqui? Belezura? Sim. Ótimo. Agora nós vamos finalizar o último caso de semelhança, né? A e B são isótonos, mesmo número de nêutrons. E aí, como é que eu calculo esse número de nêutrons, senhoras e senhores? Pelo amor de Gosling. Nós já vimos que é o de cima menos o quê? O de baixo. Então, quer dizer que o número de nêutrons aqui, que eu vou colocar de laranja, o número de nêutrons aqui. Ai, laranja ficou a mesma cor, queria uma cor diferenciada. Lá, 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 lá. E travei. Amarelo. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a seguinte: o A vai ser 160 menos 70. Então, o número de nêutrons aqui vai ser igual a exatamente 90. Então, que se ele é isótono do B, o número de nêutrons do B também vai ser 90. E aí? Se eu tenho o número de nêutrons e eu tenho a massa do B agora, o que que eu faço, senhor e senhora? Eu acho o meu Z. E por que vai ser importante achar o meu Z? Porque quando eu tenho um átomo neutro ou no estado fundamental, sem uma carga positiva ou negativa associada à sua representação, para achar o número de elétrons, é apenas saber que o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Lembra que isso só é válido para o quê? Átomo neutro ou no estado fundamental. Fundamental. Olha que palavra linda, grande. Au. Então vamos lá? Aí aqui, ó, é só reorganizar. Eu vou isolar o Z. Então agora o Z vai ser a massa, que é o A, menos o número de nêutrons. Então o Z do B vai ser a massa dele, que nós vimos que é 164, menos o número de nêutrons dele, que é 90. Então o Z vai ser igual a 164 menos 90. Então aí a gente vai perceber que vai dar 74. Ok? Sim ou não? Sim. E se ele quer o número de elétrons, então quer dizer que aqui a nossa resposta, o número de elétrons, vai ser igual a 74. Vou botar de vermelhinho, só para ficar diferente. Vermelho, urura. Nananana, nananana. 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4. Tudo bem ou tudo mal, senhoras e senhores? Eu acho que está tudo bem. Então, vamos agora para a nossa quinta questão, que diz o seguinte. Seguinte. Engraçado, eu tava gravando uns stories esse dia no mercado, no açaí. E aí eu falei assim: ah, vou comprar meus cafés esse aqui. E Sara, que é aluna da turma 1001, 3001, vive falando isso agora. Falei esse plural errado. Bom, gente, vamos ao que interessa. A questão 5 fala assim: há 100 anos atrás foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, o que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletroeletrônicos, que utilizam inúmeras fiações de cobre. Qual o número de prótons, elétrons e nêutrons contidos na espécie? E aí ele dá aqui a representação. Muito tranquilo. Você sabe que esse átomo está neutro, então acabamos de ver que o número de prótons é igual ao número atômico e igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons, 29. Número de elétrons também, 29. E o número de nêutrons vai ser a subtração aí.
Então, aqui, só para botar do ladinho, nêutron é massa menos número atômico. Então, nêutron vai ser igual a 63 menos 29. Então, nêutron vai ser igual a 63 menos 29 vai dar 40, 34. 40. Vocês pensaram que eu tinha errado, né? 34. Tudo bem? Maravilha. Belezura. Muito fácil. E agora nós vamos para a questão de número 6. Vamos lá, vamos lá. Number 6. Ainda sobre estrutura atômica. O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O principal constituinte é o cloreto de sódio, ou o constituinte principal, como está ali. É o cloreto de sódio, presente em uma proporção acima de 99%. Tem-se também o iodeto de potássio, responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais. Indique a alternativa correta e ele deu a representação aí do número atômico e de massa de alguns elementos presentes aí no sal de cozinha, o iodo, o potássio, o cloro e o sódio. O número de prótons do íon K+ é 20, gente. Então, o íon K+, a gente tem que fazer a representação dele aqui. O íon K+, olha só. Então, vou pegar aqui e botar de vermelho o potássio, que foi o primeiro abordado. Então, o íon K+, aqui, ó, ele tem a carga mais um, porque ele disse, o número atômico 19 e o número de massa 39. Bom, gente, próton não oscila de valor, a não ser que eu mude de elemento químico. Então, o próton aqui vai ser 19. O que muda aqui é o número de elétrons. Porque a quantidade de elétrons aqui, eu vou ter que pegar e subtrair um, e aí vai dar 18. Porque quando eu tenho essa carga positiva, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho excesso de carga positiva. E nós sabemos que carga positiva é próton, carga negativa é elétron. Você perceba que eu tenho uma unidade de carga positiva a mais do que as cargas negativas. Por isso que para eu calcular a quantidade de elétrons num íon desse jeito, que é chamado de cátion, em cátion, que é o íon de carga positiva, eu vou diminuir a carga, correto, gente? Por isso, tá certo isso aí que diz na letra A? Não. Eu não vou somar aí essa carga positiva com mais o 19 do número atômico para dar 20, tá bom? Então, o número de prótons é 19. Se pedisse o número de elétrons, como plus aí eu coloquei, 18. O átomo neutro de iodo é isoeletrônico do íon selênio. O que é isoeletrônico? Isoeletrônico quer dizer que tem a mesma quantidade de elétrons. Jamais, né, gente? Mas vamos fazer aqui, só para a gente ir treinando essa coisa das cargas, ó. O iodo que ele está aqui, senhoras e senhores, ele tem o seguinte: o iodo neutro, então ele tem número atômico 53 e número de massa, deixa eu botar mais próximo aqui, 53. E o número de massa dele? Ele deu também 127, correto? Ele é iseletrônico do íon selênio-2. Cadê o selênio aqui? Eu vou botar ele de roxinho, hein? Selênio. Olha aqui, o selênio ele não deu dados de massa, mas ele deu o que importa, que é o número atômico para a gente saber a quantidade de elétrons, ó. Selênio, número atômico 34, e aqui a carga é -2. Então, a quantidade de elétrons aqui que eu vou ter do iodo vai ser 53. E a quantidade de elétrons que eu vou ter do selênio, como a carga é negativa, eu vou ter que o quê? Exatamente, somar 2. Então aqui eu tenho 36. Então lembre, quando a carga é negativa, como -2, -3 ou simplesmente menos, eu tenho um íon que nós chamamos de ânion. E aí, para eu achar a quantidade de elétrons, eu tenho que somar o valor numérico da carga negativa ao valor do número atômico. Então é 34 mais 2. Desconsidera esse menos. Tudo bem? A fim de soma. Então tá incorreto, né? Um tem 53 elétrons, outro tem 36.
O potássio contém 58 nêutrons. Gente, como que o potássio vai ter 58 nêutrons? Impossível. Potássio está aqui, correto? E se eu for calcular a quantidade de nêutrons do potássio, vai ser 39, que é a parte de cima, menos 19. Então, o número de nêutrons do potássio aqui, ó, é igual a 20, não 58. Então, essa questão esperava que você somasse 39 com 19 para dar o 58. O íon sódio mais é formado pelo ganho de um elétron. Não, gente. Sódio mais é positivo. Ele não é formado pelo ganho de um elétron. Ele é formado pela perda de um elétron. Ok? Lembra que cátion perde, ânion ganha. Cátion perde elétrons. Ânion ganha elétrons. Ganha. O iodo I-3 apresenta 53 prótons e 54 elétrons. Correto. Por que que esta é a correta? Porque se a gente for fazer aqui o iodo I-3, ó, ele tem 53 partículas positivas e 54 partículas negativas. Eu vou ter um excesso, correto? Então perceba aqui que o iodo neutro está lá em cima, mas o I- já vai ser um pouquinho diferente. Ah, prótons é um número atômico, sempre 53. E elétrons vai ser o quê? 54, porque o negativo ganha. E ganha o quê? A carga que está aqui expressa no seu expoente. Então, tá correto. E aí a correta aqui é letra E de escola. F de feijão. Vamos então para a questão de número 7, que diz o seguinte: as torcidas vêm colorindo cada vez mais os estágios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos são devidas à presença de certos elementos químicos. Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio. Dê a distribuição eletrônica energética do estrôncio. Aí, senhoras e senhores, para a gente fazer essa questão, senhoras e senhores, é necessário que você monte o diagrama de Linus Pauling. E para montar o diagrama de Linus Pauling, é necessário saber two things, duas coisas. The first é o quê? É a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada. K, L, M, N, O, P, Q. E essa quantidade é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Agora eu tenho que saber, senhoras e senhores, a quantidade de elétrons em cada subcamada ou em cada subnível. E nós temos quatro subníveis: S2, P6, D10 e F14. Agora eu vou montar o diagrama. Então perceba comigo o seguinte. Na primeira camada, eu só tenho dois elétrons, então vou utilizar o subnível da esquerda para a direita. Então aqui vai ficar o quê? Um S2. Depois eu vou ter o seguinte. Agora na segunda camada, eu tenho 8. Então eu vou utilizar o subnível S e P. Então aqui vai ficar 2S2, 2P6. Na terceira camada eu tenho 18. Então 3S2, 3P6, 3D10. Quarta camada eu tenho 32. Logo 4S2, 4P6, 4D10 e para finalizar aqui 4F14. Na quinta camada, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Na sexta camada, eu vou ter 6S2, 6P6,
6 e, para finalizar, 6D10. E na sétima camada, 7S2 e 7P6. Montado o diagrama, agora você tem que traçar diagonais que vão estar fazendo com que haja distribuição desses elétrons em ordem energética, em ordem crescente de energia. Essas diagonais vão cortar os subníveis no meio, assim como eu estou fazendo agora. Que lindo, que lindo. Nananana. Vem me dar seu amor, vem que eu quero você. O meu bem querer. Olha como ficou maravilhoso. Agora a gente vai fazer o quê? A distribuição energética. De quem? Do meu estronço. Tá lá bonitinho. Então vamos lá. Agora eu tenho que fazer com que a soma desses subníveis, distribuindo e seguindo essas diagonais, dê 38, já que é o número atômico do estrôncio. Então, um. Então, um S2, 2S. Ih! 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Até agora eu tenho 30, 36, 38, 5S2, certinho. Essa é a distribuição eletrônica energética. Perceba aqui, ó, que depois do 3D10, certo? Vem um 4P6, ó. Depois o 5S2, ou seja, eu fui seguindo esta ordem da diagonal. Agora ele quer a distribuição em camadas, ou seja, você vai condensar, você vai somar a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada. Como que eu faço isso, professor? Calma, pelo amor de Deus, para que eu desespero? Olha só. Primeira camada é essa, K. Então, ó, K igual a 2. Acabou. Certo, Felipe Caldas? Segunda camada é L. Então a gente percebe, ó, L, tudo que tem 2. 2 mais 6, então L igual a 8. Terceira camada é a M. A M é tudo que tem 3. 3, 3, 3. Agora somos expoentes, senhor. 2 com 6, 8 com 10, 18. Quarta camada é a N, de Nair. Aí nós temos aqui 4S2 e 4P6. Então, N igual a 8. Quinta camada é a O. E a O só tem a 5 aqui, ó. Só tem esse que tem 5. Então, 2. Acabou. Distribuição em camadas feita. Agora vamos para a letra C. Identifique o subnível mais energético e a camada de valência. O subnível mais energético sempre, sempre será o último. Se sempre será o último subnível mais energético, então é só você ver o último subnível da distribuição, meu caro aluno. E o último subnível da distribuição aqui é o 5S2. Nível. Então aqui 5S2. Agora, a próxima resposta é a camada de valência. E a camada de valência vai ser o conjunto de subníveis que compõem a camada mais distante do núcleo. A camada mais distante do núcleo é a quinta aí. Se tivesse outro subnível com 5, também seria a camada de valência, tá bom? Então, a camada de valência eu vou representar por laranja. Ah, vou botar de roxo. E aí a gente vai perceber que vai ser esta daqui, ó, porque aqui tem o número 5 aqui, correto? Então, aqui coincidiu o subnível mais energético também ser a camada de valência, ok?
Então, lembrando que a camada de valência é o conjunto de subníveis que compõe a camada mais distante do núcleo. Gente, a lousa já está pedindo arrego, hein? Distante do núcleo. Belezura. Então vamos para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte. Vou ter que deixar o diagrama aqui. Ah, meu pai, e agora? Vou ter que subir. Vamos lá. O níquel é utilizado na cunhagem de moedas e também para melhorar as propriedades dos metais e ligas que se associam. Sua boa resistência à corrosão classifica-o como ingrediente imprescindível para a fabricação do aço inoxidável. Veja mais sobre níquel, tirei isso daí do Brasil Escola, e ele fala o seguinte: considerando o número atômico do níquel, aí não é titânio, tá bom, gente? É níquel, então vocês me perdoem aqui. E aí eu vou até verificar se o número atômico do níquel realmente é esse, que eu posso ter botado do titânio, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na periodic table, gente. Níquel, 28 mesmo. Tudo bem? Então, o número atômico é 28. Eu só botei titânio aí no nome, me perdoem, mas voltando ao que interessa, ele quer a configuração eletrônica. Gente, o que que eu vou fazer aqui? Vou ficar calmo. Olha só, eu vou seguir o diagrama de Linus Pauling, gente. Então tá aqui o diagrama. Não se desespere e veja qual alternativa que tem esse tipo de resposta. Ó, o diagrama tá aqui em cima, bonitinho. Então, Ni, número atômico 28. Então, nós vamos ter o seguinte: um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D8. Tudo bem? Porque a soma tem que dar o quê? Os 28. Eu segui as diagonais, ó. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2, três D8, correto? Então, se terminou em 3D8, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ver a distribuição que termina em 3D8 e que tem essa sequência. Logo, letra B de bola. Tranquilo, cuidado, porque a E termina em D8 também, mas foi omitido o subnível 4S2, ó. Olha a maldade. O povo maldoso, sou. Vamos então para a questão de número 9, penúltima questão, e ela diz o seguinte: uma nave espacial alienígena foi encontrada a seguinte mensagem: "Oh, em nosso planeta, um químico rapidamente reconhece a mensagem como uma parte da tabela periódica." E olha que interessante, é uma parte da tabela periódica que mostrava os elementos importantes da família A, para qualquer forma de vida do planeta de origem desta nave, planeta lá dos alienígenas. Então aqui quer dizer que é família 1A, aqui é família 2A, aqui é família 3A. Aqui é família 4A. Aqui é família meu pai 5A. Aqui é família 6A. Aqui é família 7A. Aqui é a família 0,
ou a família 8A. Por isso que tá diferentinho aí. E agora, José? Agora nada, fica calmo. Agora que eu sei que é tudo da família A, eu vou fazer o seguinte: olha só. Tá dizendo assim: com base na tabela, resolva as questões. Qual o elemento de maior número atômico? Nós sabemos que o número atômico varia na tabela como? Da esquerda para a direita. E à medida que eu vou descendo no período, os números atômicos vão aumentando, correto? Então, se eu sei que o número atômico ele aumenta da esquerda para a direita, eu vou ver o elemento que está mais o quê? Para a direita e mais inferior em relação à sua posição geográfica ali, dos representados. Então, o elemento de maior número atômico aqui, dos representados, será este daqui, senhoras e senhores, ó, porque ele é o que está mais embaixo, correto? Não tem nada depois dele, são apenas os representados. E aqui é o primeiro período, aqui é o segundo período, aqui é o terceiro período e aqui é o meu querido quarto período. Então, o elemento que eu estou buscando, o número atômico que eu tenho que identificar, analisando a tabela periódica que virá em anexo no final do seu teste, é o elemento do quarto período e da família 2A. Então, você vai vir aqui, senhor, senhora, e vai vir um elemento do quarto período, família 2A. Então, aqui, ó. Então aqui, ó. Então aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. Família 2A. Então esse elemento aqui, ó, é este, que é o meu cálcio, que tem um número atômico representado aqui nessa parte de cima. Porque a legenda da tabela colocou desse jeito. Tá diferente da representação? Tá. Tem algum problema? Não. Cada tabela é de um jeito. Então, o elemento de maior número atômico, como a gente percebeu, aquele que está mais embaixo e que está no quarto período, será o cálcio, família 2A, quarto período. Então, aqui é um triângulo, né? Então, ou você pode responder aqui um triângulo, como ele botou, ou eu também aceitaria você botar o símbolo, tá? Que é cálcio. Nome ou símbolo. Quais são elementos que pertencem à família dos metais alcalino-terrosos? Você tem que lembrar que a família dos metais alcalino-terrosos são elementos da família 2A. Lembrando que existem outras famílias importantes: metais alcalinos, 1A, alcalino-terrosos, 2A, família 3A, família do boro, porque o elemento primeiro dessa família é o boro. Família 4A é o carbono, porque o elemento é o carbono. Família 5A, família do nitrogênio, que o primeiro elemento é o nitrogênio. Família 6A volta a ter nomes especiais, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, gases nobres. O peido dos reis. Então, os elementos aqui que pertencem à família 2A, a família dos metais alcalino-terrosos, vai ser o meu cálcio, que a gente já viu, e o acima do cálcio. Então, é o triângulo para cima e é o triângulo com a ponta para baixo, que vai ser o meu lindo magnésio. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Aqui no terceiro período, ó, magnésio. Logo, vamos lá. Triângulo para cima, triângulo com a ponta para baixo. O cálcio e magnésio. Tudo certo? Quais são calcogênios? Como eu falei, calcogênios vão ser elementos da família 6A.
Então vamos dar uma olhada aqui nos calcogênios. Os símbolos dos calcogênios na mensagem da nave espacial alienígena seria o E normal e o E espelhado, né? Certo? Então aqui vamos lá. É normal e é espelhado. E aí, quem são esses elementos, se você quisesse, né, dar a representação deles aí pelo símbolo, tá? Seriam elementos da família 6A do segundo e do terceiro período, que seriam oxigênio, que seriam, eu, que seriam oxigênio e enxofre. Só olhar a sua periodic table. Tudo bem? Bom, vamos então agora para o final. Faça a distribuição eletrônica na camada de valência dos elementos. Bom, gente, olha só que interessante. Aqui eu já vou responder direto, tá? Na família, tá? A gente tem algo bem interessante. Todos os elementos da família A vão compor o que nós chamamos de bloco S e P. Se for família 1A e 2A, a gente tem aqui, ó, o bloco S da tabela periódica. E aí, se eu tenho o bloco S, quer dizer que aqui vai ser S1, a finalização, e aqui vai ser S2. E aqui, a partir da 3A até a 8, nós temos o bloco P da tabela periódica. E aí, se é o bloco P, quer dizer que aqui vai ser P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, para eu fazer a configuração eletrônica dos elétrons da camada de valência de cada um desses elementos, é só associar o subnível com o período. Então, para esse cara aqui, ó, vai ser o quê? 1S1. Termine em S1, tá vendo aqui? E aqui eu estou no primeiro período. Por isso, do primeiro S, porque todos dessa coluna terminam em S1. Agora, esse cara aqui, ó, já vai ser o quê? Exatamente, 3S1. Esse cara aqui, ó, já vai ser o quê? 4S1. Esse cara aqui, ó, já vai ser o quê? 2S1. 3, na verdade, né? 3S1. Esse cara aqui, ó, já vai ser o quê? 4S1. Agora a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Na família 3A, a gente tem o quê? S2, né, gente? Tô louco. Essa coluna do S2, né, Pedro? Olha só, S2. Desculpem, voltando aqui. Então, se essa coluna é do S2, então 3S2. Deixa eu botar aqui na frente da setinha, bonitinho. 3S2. E aqui, 4S2. Perfeito. Agora, tem que lembrar que se a família é 1A, tem um elétron na camada de valência. Se é 2A, tem dois elétrons. Se é da 3A, tem três elétrons. Se é da 4A, que é essa daqui, ó, tem quatro elétrons. Então, a camada de valência que ele pediu, a configuração da camada de valência desse, como aqui está no segundo período, vai ser tanto S2 quanto o P2. Então, aqui, ó, 2S2 e 2P2. Aqui, ó, já vai ser o quê? Terminando em P3. 2S2 e 2P3.
3. Lembrando que ele quer da camada de valência, não é só o subnível mais energético, tá? Aqui já vai ser o quê? 3s2 e 3p3, totalizando 5 elétrons, 5A. Aqui no E já vai ser o quê? 2s2 e 2p4. Aqui já vai ser o quê? 3s2 e 3p4. E para finalizar, o U aqui vai ser, aqui é 4, perdoem. Não, 3s2 e 3p4 mesmo, tá no terceiro. 3p4, porque ele é 4. E aqui, como tá no p5, então aqui vai ser o quê? 3s2 e 3p5. Se ele pedisse só o subnível mais energético, 3p5, 2p4, 3p4, o último. Mas aqui na letra D, ele está pedindo o quê? As configurações de camadas de valência. Nós temos que lembrar que a soma tem que dar o número da família. Então, olha só. Se eu tenho aqui esse que é da família 4A, ó, e que ele está, por exemplo, aqui no segundo período, por isso que é 2s2 e 2p4. Soma deu 4. Aqui, por exemplo, esse é da 5A e ele está no segundo período também. Então, ó, 2 com 3 dá 5. 2 porque está no segundo. E assim por diante. Olha esse da 7A aqui, está no terceiro período. Por isso, 3s2 e 3p5, porque a soma tem que dar 7. Tudo bem? Bom, galera, vamos lá para a última questão. Ufa, 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 ufa. E linka bem com o que eu acabei de falar. Então, a distribuição da camada de valência dos elementos já está ali respondidinha, tá bom? Vamos então só fazer uma última conferência, porque eu estou bem cansado. Então, vamos lá, um S2 correto, aqui 3s1 correto, 4s1 correto, 3s2 correto, 4s2 correto, 2p2 e 2p4, 2p2, 2p, 2s2 e 2p2 correto, 5a, 2s2 e 2p3 correto, 3s2 e 3p3 correto, 6a, 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, e o U aqui da 7a, 3s2 e 3p5. Maravilha! P e lesura, morrendo de fome. E o computador parou de funcionar pela manhã, e aí depois ele voltou a funcionar, inclusive nem consegui formatar aí, o simulado da UERJ, mas faz parte, alunos do CAV Cursos Preparatórios, fiquem tranquilos que, se Deus quiser, nós iremos ter esse simulado. Questão 10 diz o seguinte: entre as alternativas abaixo, indique aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são representadas a seguir. O elemento C, olha isso, gente, para acabar com a aula do TDAH, esse barulho todo. Não sei se vocês estão ouvindo. O elemento C é um gás nobre e o elemento B é um halogênio. Gente, para ser um gás nobre, o elemento C, ele precisa ser um elemento da família 8A. E aí a sua camada de valência tem que ter 8 elétrons. O C aqui, ó, só tem 4s2. Então o elemento C não é um gás nobre. O elemento C, como só tem 2 elétrons na sua última camada, ele é um metal alcalino terroso, de terra, terroso. Então, vamos para o outro. O elemento B é um halogênio. Bom, para o elemento B ser um halogênio, senhoras e senhores, quer dizer que ele tem que ser da família 7A. Logo, ele tem que ter 7 elétrons na sua camada de valência.
E o B aqui, a camada de valência dele é 2s2, 2p4, mas eu tenho aqui, ó, 2 com 4. Então, ele é da família 6A. E se ele é um elemento da família 6A, ele é um calcogênio. Calcogênio 6A. Metal alcalino terroso 2A. Ok? O elemento é um calcogênio e situa-se no quinto período da tabela. O elemento está aqui. Elemento camada de valência 3s2 e 3p5. Então a gente vai perceber que a soma dos elétrons da camada de valência 2 mais 5 vai ser igual a 7. Quer dizer que esse elemento ele não é um calcogênio, ele é um halogênios. Tudo bem, gênios que estão assistindo essa videoaula? Halogênio, halogênio da família dos halogênios, ele é um halogênio e tem 7 elétrons na camada de valência. Tá errado. Gente, que coisa, só erra. O elemento não é um calcogênio, certo, gente? Ele é um halogênio, tá aqui, ó. Elemento halogênio. No quinto período ele está? Jamais. Se ele só tem 3 camadas aqui, ó, como a gente está percebendo, ele está no terceiro período. Ok. Maravilha. B, belezura. A e C, que eu pulei a letra B, A e C situam-se respectivamente no terceiro e quarto períodos. O A está no terceiro período. Por que que eu sei que ele está no terceiro período, o A? O A está no terceiro período, senhoras e senhores, porque ele tem 3 aqui, ó, certo? 3s1, terceiro período. E o C, ele tem 4s2, quarto período. Então tá correto. Terceiro período, o A, eu pulei logo a certo, olha como eu sou. E aqui, quarto período. Período. A e C. Então a correta é letra B de bola. Vamos só conferir as outras. O elemento B é um halogênio do segundo período. Não, vimos que é um calcogênio, enquanto o elemento D situa-se no sexto período. Jamais, é no terceiro. O elemento A é um metal alcalino terroso. Não. Aqui na camada de valência do ar, ele só tem um elétron. E só tem um elétron, então quer dizer que esse elemento A, ele é um metal alcalino. Olha aqui, ó, 3s1. Tudo bem ou tudo mal? Acho que é isso, gente. Elemento B não é halogênio, tadinho, ele é calcogênio, apesar de estar no segundo período, tá correto, porque 2s2 e 2p4, como a gente está percebendo aqui, certo? Sem querer eu diminuo o zoom ainda. E enquanto o elemento D se situa no sexto período, não. Ele só tem 6 elétrons na última camada, o elemento D. O elemento D aqui, ó, também seria um calcogênio, como B, tá bom? Ele só não está no sexto período, o elemento D. Ele está no terceiro período. Olha aqui a presença dos subníveis 3s2 e 3p6, ó, terceiro período. Período. Perfeito. Finalizamos. O elemento A, metal alcalino terroso, não é metal alcalino, porque é da família 1A. Tá erradíssimo isso aqui.
Bom, gente, esta é a nossa videoaula de revisão para os alunos da primeira série, turmas 1001 e 1002, do Colégio Andrade de Figueiredo. Gostou dessa videoaula? Aprendeu bastante? Então preciso do seu joinha, porque o YouTube entrega esse conteúdo a mais pessoas. E aí é um conteúdo relevante, as pessoas estão aprendendo, né? É legal. Então, se eu te ajudei, por favor, ajude seu professor aí compartilhando essa videoaula com outros alunos, com outros colegas seus da escola pública, escola privada, amigos pessoais e etc., que têm alguma dificuldade ou querem aprofundar o seu conhecimento em química. Se inscreve, por favor, já está inscrito? Vai o quê? Ficar esperando sempre mandar mensagem para o representante de turma para ele encaminhar? Ou você vai pegar e vai se inscrever e ativar a notificação? Porque aí quando você ativa, você não vai precisar disso, já vai saber a aula sendo postada lá. E eu espero que você tenha aprendido, aluno da primeira série do Colégio Andrade de Figueiredo. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Deixe nos comentários o que você mais gostou da aula, o que você menos gostou da aula. Ou comente, gostei da aula, ou não gostei, ou que professor chato, que professor bacana, enfim. Vocês estão livres para interagir nesse ambiente virtual comigo também da melhor maneira. E você que também não é um aluno CAF, pode estar aí mandando mensagens para mim. Meu Instagram está aí na descrição do canal, né? Lá na parte da descrição do canal, Sami Dias P, tá bom? E é isso, gente. Forte abraço a todos. Excelente teste para alunos da 1001 e 1002 e bom aprofundamento para você que está acompanhando as videoaulas postadas aqui no meu canal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.